E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Olha, eu sei, você tá aí, já sabe tocar os acordes, mas trava na hora de fazer as trocas, certo? Então, aqui eu vou dar aqui algumas dicas importantes dentro da prática para você conseguir destravar essa troca de acordes. A gente já teve na playlist número 1 uma aula falando sobre isso, tá? Se você quiser, volta lá na playlist número 1, vou deixar o card dela aqui. Aproveita também para já curtir aqui esse vídeo, dar o seu like aqui nesse vídeo, também se inscrever nesse canal, que esse é o canal onde você vai aprender a tocar o ukulele de verdade, tá bom? De um jeito leve, de um jeito divertido, sem pressão. A gente vai aprender junto aqui tudo que a gente precisa saber para tocar as músicas que você sempre quis tocar aí no seu ukulele. Bom, vamos lá. Eu vou direto ao assunto aqui, tá? Primeira coisa que a gente precisa ter aqui para estratégia, dentro desse contexto de travar aqui na hora de fazer os acordes, é começar do jeito fácil. Às vezes você tá começando aí com acordes um pouco mais complexos, tá? Então comece de um jeito fácil e comece também com uma quantidade mais enxugada aí de acordes, tá? De preferência, uma música com 2 acordes, com 3 acordes, no máximo 4 acordes, ok? Então, você vai pegar uma música dessas aí e a gente vai ensaiar aqui a troca. Eu vou dar um exemplo aqui no contexto de uma música com 2 acordes. Eu já dei o exemplo dessa música na última aula e vou trazer aqui de novo esse exemplo. Se você quiser mais músicas que tem 2 acordes, tem 3, 4 acordes, eu te aconselho aí, ó, no link aqui, na descrição desse vídeo, tem um link que é o link da Biblioteca do Ukulele. Lá você tem inúmeras músicas. Você pode pedir, inclusive, as músicas simplificadas, de um jeito assim bem didático. Eu te ensino lá a tocar o ukulele, tá bom? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui a Te Ver do Skank, tá bom? Vou pegar aqui Te Ver, é um ritmozinho de reggae. Se você não sabe tocar o reggae ainda, já deixa aqui o seu comentário. Ensina aí o reggae aí. Esse aqui eu quero aprender músicas em reggae. Eu vou tirar um tempo aqui para fazer músicas em reggae para ensinar para vocês o ritmo. Ensinar também as variações que a gente tem dentro desse ritmo para trabalhar aqui mais a mão direita, tá? Vamos lá. Aqui a gente vai usar basicamente Dó e Fá, ok? Poderiam ser outros acordes? Poderiam. A gente vai simplificar aqui, tá? Eu preciso que você olhe para o braço do instrumento, tá? Um erro que vocês cometem muito é não olhar para o braço do instrumento, achar que é muito bonito a gente tocar sem ver, tá? Só que toda relação bem sucedida tem que ter olho no olho, tá? Então é isso que a gente faz aqui com o instrumento, tá? A gente está se relacionando com ele nesse momento. Então o que eu faço? Eu olho para o braço do instrumento. Nunca traga o braço pro seu rosto, a gente deixa o braço num ângulo assim 90 graus, mais ou menos, nem tão pra cima nem tão pra baixo, tá? E a gente vai aqui posicionar nossos dedos. Eu sei que o Dó tá aqui. E por que eu tô falando pra você olhar pro braço? Porque a grande questão aqui é a gente conectar os acordes, eu visualizar o acorde acontecendo antes dele acontecer, tá? Então eu tenho que visualizar isso. Se eu vou usar Dó e vou usar Fá, eu tenho que visualizar isso antes. Então é importante você visualizar, por quê? Porque nós vamos fazer essa troca, tá? Então essa transição aqui, ó, eu já visualizo ela antes dela acontecer, tá? Pra eu não ter que tirar todos os dedos e contar ainda, tá? Eu perco muito tempo fazendo isso. Então eu vou fazer essa transição aqui. Dó, de cima, pausa, baixo, pausa. É isso que eu vou fazer, tá? Aí eu toco, ó. Outra vez. Ó. Ok. Visualiza antes, ó. Ver que não querer. É improvável e impossível. Insuportável, dor incrível. O que tem de legal nisso aqui? É que quando eu olho para o instrumento, eu consigo encontrar aqui meios de fazer isso sem ter que parar a música para contar as cordas e tudo mais, e casas, né? A outra coisa é
Fiz aqui os acordes, peguei como acontece essa transição, faço ela devagar, né? Pro erro é exatamente isso. Vocês acham que trocar acorde tem que ser super rápido de primeira, e não tem que ser. Isso é gradual. Todo mundo que começa a tocar um instrumento musical é assim. Tem que ir lá contar, tô no piano, tem que contar lá e tocar. Eu também comecei assim, tá? Mas é a quantidade, a constância é que faz, a quantidade que você faz aquilo, que você coloca aquilo na prática, né? A constância que faz com que você faça isso com a mão nas costas. Então, um grande segredo, meu povo, não coloque velocidade antes de assimilar. Antes de você perceber que os seus dedos assimilaram como acontece, tá? Que os seus dedos entenderam o movimento, pegaram a coordenação aqui. Depois que eu peguei a coordenação aqui, vão acontecer erros no processo, tá? Mas é o seu processo já de colocar velocidade, ok? Então, primeiro eu assimilo, depois eu coloco velocidade. Olha, isso eu tô falando aqui parece bobeira, vocês nunca levam a sério os passos que são muito didáticos, não levam a sério, mas é exatamente essa prática, tá? E isso eu faço aqui nos meus treinos. Quando eu vou pegar aqui uma tablatura que eu nunca toquei ela de primeira, eu pego uma parte dela e vou executar. Então, primeiro eu faço devagar, faço só essa parte da música. Depois, vou colocar mais velocidade. Tá? Depois que eu fiz esse processo, já consigo colocar velocidade, eu vou trabalhar a perfeição aqui. Aí é exatamente aquela hora que eu vou olhar pra música e vou falar: agora eu preciso trabalhar esse som aqui, isso aqui precisa soar melhor, isso aqui não tá soando tão bom. E vou trabalhando a perfeição aqui dentro, tá? Das sonoridades. Então esses são os passos. Você tem que segui-los e aplicar, tá? Ah, consegui com 2 acordes. Com 2 acordes tá muito fácil. Coloca uma música com 3 acordes, tá? Ah, consegui, agora coloca uma música com 4 acordes. Mas siga esse processo, pega uma caneta e anota isso aí, tá? Que você tem que treinar devagar. Você vai começar do simples para ir evoluindo. É assim o processo de aprendizagem. Tudo que eu vou aprender aqui é assim. E funciona, é por isso que eu tô te contando isso aqui. Parece óbvio, parece bobeira, mas é o que funciona. Sabe aquele feijão com arroz bem feito? É exatamente isso que a gente tem que fazer aqui para avançar, ok? Espero que essa dica de hoje tenha te ajudado de alguma maneira. Deixem aqui as perguntas de vocês, porque para mim também é super importante ver as perguntas. Vou dar aqui mais um exemplozinho, tá? E se eu quisesse fazer uma música que tem sol e que tem ré? Isso aqui é para quem já saiu do zero aí, tá? Porque esses 2 acordes aqui tem uma troca diferente, ó. Eu tenho um manuseio diferente aqui e a gente tem que... não tem exatamente os mesmos dedos aqui que conectem de alguma maneira esses acordes. Então eu tenho que tirar e reposicionar. E eu só consigo fazer isso se eu estiver conectado com o instrumento, se eu estiver olhando para ele. Então olha só, eu tô fazendo o sol aqui. E aí, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer um movimento com esse dedo aqui e vou conectar ele lá em cima. Nesse acorde de ré, eu tenho o dedo lá em cima. Então, esse dedo vai me dar toda a referência do próximo acorde. Ó, eu tô aqui no sol. Eu vou tirar esse dedo aqui que vai lá pra cima. Então, eu vou conectar a minha energia nele, tá? Porque se eu colocar ele no lugar, eu consigo ajeitar todos os dedos. Ok? Agora eu volto, ó. Aqui. Levo ele lá pra cima e conecto os outros. Aqui, ó, troco, levo ele lá pra cima, faço essa troca. Esse dedo aqui, ó, quando eu vou fazer a volta pro sol, olha só, quando a gente olhando pro braço, a gente conecta. Esse dedo aqui, se eu fizer isso aqui, ó, ele faz com que a minha mão não saia do lugar. E é essa casa aqui, que eu vou trocar pelo dedo número 3 e vou conectar, ó. Mandei esse lá pra cima e troca aqui. Agora esse, ó, arrasto ele pra cá, ele segura minha mão no instrumento,
eu troco aqui e conecto os outros. Você só consegue fazer isso se for devagar, observando e acelerando gradualmente, tá? Tudo que vale a pena nessa vida tem que ter paciência, tá? Tem que dedicar energia, tempo, observação, tá bom? E eu espero que essas dicas tenham te ajudado. Para a próxima aula aqui eu vou dar dicas de músicas, já vou falar sobre os acordes, né? Músicas que tem 2 acordes, que tem 3, tem 4 acordes. Vou te dar aqui algumas sugestões aqui para você ter aí um repertório com até 4 acordes aqui, tá bom? Super abraço, espero que você volte no próximo vídeo, espero que você deixe aqui seu comentário, espero que você tenha se inscrito nesse canal, tá bom? Que você realmente queira aprender a tocar o ukulele de um jeito divertido, de um jeito sem pressão aqui e que você esteja gostando dessas aulas, né? Que você esteja acrescentando aí nos seus estudos de alguma maneira. Super abraço, fica com Deus, até domingo que vem com a próxima aula aqui, que a gente vai falar sobre repertório, tá? Super abraço, até a próxima. Tchau, tchau!